O que você faz quando alguém da sua família sofre alguma injustiça ou alguém faz algum mal muito grande para alguém muito perto de você? Quando acontece, às vezes, uma violência até contra alguém que você ama muito, ama demais e está muito perto de você. A tendência da gente, do ser humano, normalmente é a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. A gente, num primeiro momento, pelo menos a maioria, eu acho, né? Não tem muito aquele pensamento, vamos deixar na mão de Deus. A gente tem uma reação de defesa, uma reação de querer fazer algo por alguém a quem a gente ama muito. Então, assim, eu não sei se você está passando por algo desse tipo, a Bíblia traz uma situação sobre isso, para a gente ver que até as pessoas da Bíblia também passaram por coisas que nós passamos hoje nos nossos dias. Fica até o final do vídeo e vamos refletir sobre a história que tem para a gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque e você é muito bem-vindo para estar aqui no canal, é um canal de leitura diária da Bíblia. Se você é novo aqui, você pode acompanhar aqui em cima a playlist das leituras anteriores. Nós estamos no livro de Gênesis, estamos aprendendo todo dia um pouquinho, a gente tira uns minutinhos, 10, 15, às vezes no máximo 20 minutos, para estar refletindo um pouco sobre a palavra de Deus e que lições a gente pode extrair desse livro, né? E a gente entender que a Bíblia ela não precisa ser algo tão difícil, tão complicado assim, onde só quem faz seminário é que entende, onde só teólogos entendem. Não, a palavra de Deus ela é disponível para todos nós e com a ajuda e a graça de Deus, se a gente pedir sabedoria para Ele, Ele também nos ensina, tá bom? Então você é muito bem-vindo aqui. Antes da leitura de hoje, eu quero convidar você a gente orar, buscar o nosso Deus, buscar o nosso Pai e pedir a Ele sabedoria para o texto de hoje e que lições a gente pode extrair, o que a gente pode se identificar com aquilo que a gente vai ler nesse dia. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Fala com a gente, venha nos dar sabedoria para entender, abra a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Fala conosco, Senhor, que nosso coração esteja aberto, o meu coração, o coração de quem estiver assistindo, os nossos corações estão abertos, Senhor, para o Senhor falar com a gente, nos dê clareza, nos dê direção e que a sua palavra hoje, nesse dia, venha nos transformar por inteiro. Faça uma obra que só o Senhor pode fazer, uma obra que a gente não pode fazer por nós mesmos sozinhos, mas que a Tua palavra venha completar essa obra em nós, Senhor. Nos dê um coração ensinável, um coração obediente, um coração temente. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, então, nós vamos ler Gênesis capítulo 34 e na leitura de hoje, na palavra de Deus, está escrito assim. Diná, filha que Leia, ou Lia, né? Em algumas versões, havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim sua alma pegou-se a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Amor, consegue-me essa moça por mulher. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se até que chegassem os seus filhos, que estavam no campo com o gado. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Amor falou com eles, a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento conosco, dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará à vossa disposição, habitai, negociai e adquiri propriedades nela. Depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela, que eu ache favor aos vossos olhos,
e darei o que me pedirdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em resposta, falaram traiçoeiramente a Siquém e a seu pai Hamor. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem circunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Consentiremos sob esta única condição, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós. Então vos daremos nossas filhas e receberemos as vossas. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não vos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos a nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Hamor e a seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Hamor e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da cidade: Estes homens são de paz para conosco. Que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles, e vamos receber por mulher as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sob uma única condição: se todo homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. E todos os que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Hamor e ao seu filho Siquém. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Mataram também Hamor e o seu filho Siquém ao fio da espada. Então tiraram Diná de casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra da sua irmã. Tomaram-lhes as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto o que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres, e despojando as casas, levaram tudo o que haviam nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, eles se ajuntarão e me matarão, e serei destruído com a minha casa. Mas eles responderam: Por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? Bem, queridos, a gente lendo aqui o livro, lendo esse capítulo, eu não sei vocês, mas o primeiro pensamento que me veio é aquele famoso ditado: aqui se faz, aqui se paga. Então a gente vê o contexto ali que Diná, a filha de Leia, né, que Lia tinha tido com Jacó, ela infelizmente ela sofre uma violência, ela vai sair, vai passear, vai ver os campos, enfim, e ela sofre essa violência nas mãos de alguém que é o príncipe daquelas terras, era alguém que tinha um poder, era alguém poderoso. E é muito interessante essa relação que ele tem com ela, né, aquela coisa meio doentia, porque ele primeiro abusa dela, e depois ele se apaixona, ele quer casar, enfim, ele quer ela como esposa, e ele pede ajuda ao pai. A questão é que quando essa situação ela chega aos filhos de Jacó, aos irmãos de Diná, eles ficam tristes e furiosos, e sinceramente é o sentimento de qualquer de qualquer familiar, de qualquer pessoa perto da gente, né? Quando a gente vê alguém passando por algo assim, ou quando, se fosse com a gente mesmo, né? Quem está muito próximo de nós ia se sentir assim também, triste, furioso, né? Então ali para eles meio que aplacarem ali a situação, a ira, né? Dos irmãos, né? Enfim, o pai do príncipe, né? Disse quem ele quer fazer um acordo, ele quer trazer Diná para ser a esposa do filho e todos eles se tornarem um povo só. Parece interessante ali para a época? Talvez fosse uma solução para evitar uma tragédia maior, podemos dizer assim? Talvez. Mas a questão é que, olha como é interessante, né?
cada pessoa reage a informação de um jeito diferente. Os outros irmãos, a Bíblia não fala como eles receberam e se ficou tudo bem realmente com essa proposta do casamento entre os dois. Mas o ponto focal aqui é a questão de Simeão e de Levi, no versículo 25. Veja, eles fizeram, os próprios irmãos ali propuseram que todo mundo fosse circuncidado, porque era ali um costume, era um desejo de Deus ali para o povo hebreu e tudo mais. Propuseram isso ao rei, a todos aqueles homens daquelas terras, eles aceitaram, todo mundo seguiu o costume. Então, aparentemente, estava tudo ok para eles, porque para Simeão e Levi não. Para Simeão e Levi, tinha que resolver aquela situação e não podia ficar por isso mesmo. Eles realmente sentiram ali a desonra de Diná e eles quiseram resolver com unhas e dentes, matando todo mundo naquela cidade. Aí vai inocente, vai quem não tem nada a ver pagar o preço por causa da raiva, da ira e da revolta, né, que eles tinham, e o jeito que eles encontraram para lidar com isso foi com vingança, né? É muito interessante e ao mesmo tempo assim nos faz pensar quais são as nossas atitudes diante de coisas assim tão terríveis que acontecem na vida das pessoas. Porque, como eu disse no começo do vídeo, a nossa tendência é querer fazer justiça com as próprias mãos, né? É óbvio que a palavra de Deus, à medida que a gente destrincha e lê toda a palavra, a gente ainda vai ler muita coisa aqui, a gente vê qual deve ser a nossa posição, né? Aquela questão de entregar a situação para o Senhor, deixar Deus agir, a própria Bíblia fala, né? Minha é a vingança, diz o Senhor, mas na hora que o bicho pega a gente nem pensa nisso, a gente quer ir lá resolver, restaura a honra da família, a honra da irmã e não vamos deixar assim. Como o texto ali termina, né? Os próprios filhos falando para Jacó, tipo assim, você quer que fique assim mesmo? Vamos deixar ela ser vista e ser reconhecida tipo como uma prostituta? Não, porque eles não aceitaram o acordo, eles não aceitaram a desonra e eles guardaram aquilo assim até o último momento para realmente se vingarem e não deixar por isso mesmo. Então a questão aqui é como seria a nossa ação diante disso? Se fosse a gente no lugar ali da família de Jacó, né? Se a gente tem um irmão, uma filha, um filho que passa por uma situação assim, né? Às vezes, não vou falar nem só nesse tipo de violência, mas como a gente vê todos os dias, feminicídios, né? A gente vê tantas coisas assim, todo dia alguém morre, uma mulher morre, ou um homem até morre por causa da violência e vingança, né, de outra pessoa. E como ficam os familiares, como que o familiar lida com essa perda, com esse luto, com essa tragédia. Então, que Deus venha nos dar sabedoria para a gente lidar com isso. E é interessante, eu achei interessante essa passagem para hoje, porque assim, pelo menos quando a gente acompanha a televisão, né, o YouTube, a gente vê quantas meninas passam por essa situação também. E qual é o nosso papel para defender, qual é o nosso papel para cuidar dessas pessoas que passam por coisas assim, quando a gente traz isso para a cultura de hoje, para a nossa situação hoje, né, aqui. Como que a gente lidaria com isso? A gente está denunciando, a gente está dando nome aos bois, sabe? A gente está denunciando, a gente está trazendo à tona, está dando luz aos pecados para que as autoridades façam justiça como precisam ser feitas, sabe? Então, essa é a nossa reflexão, sabe? Inclusive, até assim, você que é cristão, você que vai para a igreja, as coisas absurdas que acontecem dentro das igrejas, a gente está denunciando, gente? A gente está realmente, assim, dando nome ao que precisa ser dado para que isso cesse, sabe? Eu não estou falando de ir lá e vamos todo mundo ter as mesmas ações que Simeão e Levi, não é assim, não é assim. Mas a omissão também é um pecado, a omissão também é um erro. Quando a gente não faz nada, só fica lá, tipo, é assim mesmo. É assim mesmo, gente, é um erro. E eu vou deixar esse texto aqui, é um texto um pouco mais sério, mas de grande valor e grande reflexão para nós, para que a gente possa cuidar bem da nossa casa e das pessoas que nós amamos. Se você chegou até aqui e essa palavra foi legal, foi
bênção assim na sua vida, se te edificou, se te trouxe alguma clareza. Convido você a se inscrever no canal, ative as notificações para você não perder nenhum aviso. Todo dia tem um vídeo aqui, aos sábados, inclusive tem uma palavra um pouco diferente. E compartilha esse vídeo com alguma amiga, algum amigo que precisa às vezes desse despertar, sabe? Que está passando por isso e que precisa refletir sobre que conduta deve ter, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.